Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. É maravilhoso nós estarmos aqui para receber aquilo que tem preparado para nós, amém? Eu costumo falar para os jovens, eu sempre falo e eu busco a Deus que eu sempre possa falar. Que eu possa dar o melhor de mim e o irmão aí possa dar o melhor de você também. Estamos aqui com o intuito de ouvirmos a Deus. Não é porque eu estou segurando aqui que não é esse o intuito. De todos nós, como igreja, recebemos aquilo que o Pai, aquilo que é Deus tem a nos dar. Que você possa receber, não o que está escrito aqui, que eu me dediquei ali a fazer esse esboço, mas que nós juntos possamos receber o que foi decretado por Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, por mais que eu seja jovem, eu consigo entender, e com certeza todos os irmãos entendemos que nós temos um processo na nossa vida. Temos muitas coisas que nós devemos passar. Todos nós aqui somos fadados a acordar cedo por um período, trabalhar. Todos nós alcançamos a educação dos filhos. Todos nós temos uma jornada em diversas áreas que nos tornam semelhantes, que nos tornam aquilo que é a criação de Deus. Todos nós podemos apreciar o dia que amanhece. Todos nós podemos, ao momento, ficar triste. Todos nós estamos fadados a um determinado momento se irá. Amém? Mas todos nós podemos nos alegrar. Amém? E como isso é maravilhoso, nós podemos entender aquilo que tem preparado para nós. Como nos torna cada dia mais aperfeiçoados nas nossas lutas. E como é maravilhoso nós temos o coração gratos em Deus. Gratos quando dá certo. E também gratos quando às vezes não dá certo. Gratos porque nós entendemos que temos um Deus que nos orienta. E a minha oração hoje é que nós sejamos aperfeiçoados em mais uma vez. Amém? E eu, nessa jornada que eu estava buscando, irmãos, eu não estou profetizando, mas existe algo dentro de mim que muitas vezes eu me coloco a pensar sobre como será o dia da minha partida. Não sei se o irmão já pensou por isso, como que vai ser? A gente não tem como, mas a palavra diz que nós estamos fadados a todo esse encontro. Esse encontro com a morte. Muitas vezes os nossos corações é oprimido e muitas vezes nosso coração é entristecido. E obviamente, por mais novo ou mais velho que aqui possamos ser, nós nos deparamos já com isso. Com certeza, todos nós aqui já passamos por um ente querido que já partiu, por alguém conhecido, por alguma pessoa. E eu gostaria hoje de nós meditássemos em relação a isso que nos foi colocado. Obviamente, eu creio que Deus nos criou para possuirmos a vida eterna. Temos tanto medo da morte, irmãos, porque nós não fomos criados para esse fim. Fomos criados para juntos nós vivermos com o nosso Pai eternamente. E obviamente a morte, quando ela nos é colocada, elas nos geram insegurança. Ninguém sabe explicar, ninguém sabe falar, mas hoje eu gostaria de juntos nós meditarmos com isso e na palavra nós aprendêssemos o que Deus tem a nos revelar. Amém? E eu busco estar me respaldado totalmente na palavra de Deus. E eu amo um versículo antes da palavra em si, que está em Eclesiastes 9:5, e ela declara assim, perdão. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória dele jaz no esquecimento. E eu meditando nesse versículo, eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer nos revelar? Irmãos, todos nós vamos passar por isso, se não formos arrebatados, amém? E glória a Deus por isso, mas nós passaremos de um plano terreno, de algo que é corrompido, para algo que é divino, algo que é eterno. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que nós possamos entrar no texto. E queria que você abrisse a tua palavra em Ezequiel 37:1. É uma das palavras que eu confesso para você que quando eu era pequeno eu escutava essa palavra. E sabe aquelas palavras que são histórias e você fica tentando imaginar, tentando acompanhar como seria o cenário no qual aquilo estava sendo representado nesse texto? Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo e a palavra declara assim em Ezequiel 37:1. Veio sobre mim
a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Queria que você fechasse teus olhos. Eu fui ensinado que o crente, ele precisa a gostar de orar. Então queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, nós oramos a Tua palavra, onde diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faria, Pai. Pai, eu estou aqui em Teu nome, Pai, eu rogo que tenha mais irmãos com esse intuito. E que aqui nós possamos celebrar e possamos entender o que está no seu coração, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós lemos a Tua palavra, mas sem, Pai, a divina revelação do Teu Espírito Santo será só uma letra morta. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor se faz aqui, Pai, e tudo que o Senhor toca produz vida, Pai. Então, Pai, nós declaramos um pouco mais, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É a nossa oração, Pai, fica conosco, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Obviamente, se você lê alguma coisa, eu procuro entrar no texto. E eu gosto de entender assim, porque eu penso aquelas... Eu lembro quando eu era mais nova, eu fazia as cartinhas para minha esposa, e eu imaginava como que ela lia aquilo, né? Será que ela lia com intuito, entendendo onde estava o meu coração? E eu acredito que a palavra de Deus é isso. É você entender, encontrando algumas coisas que não produzem vida. Você vai encontrando alguns ossos secos ali dentro do seu caráter. Você vai encontrando ali dentro da sua vida alguns sonhos que morreram, alguns ministérios que foram deixados para trás, algumas coisas que não produzem vida. Você vai encontrando ali coisas mortas. E muitas vezes, sabe o que acontece? Eu não sei se você já viu isso em alguns filmes. A pessoa, ela não sabe que está mais morta. E eu fiquei imaginando que, trazendo isso para a minha vida, talvez pobre de nós, se muitas áreas da nossa vida já estão mortas, já estão no vale dos ossos secos, e muitas vezes a gente não identifica isso. E eu gostaria de hoje, à luz da palavra, nós entendêssemos para que nós juntos possamos profetizar sobre as coisas que foram deixadas morrer. Juntos a gente pudesse identificar aquilo que era para produzir vida e hoje não produz mais. E muitas vezes são ali deixadas naquele entulho de ossos secos, porque simplesmente a gente não encontra mais vida e talvez a gente vai deixando para lá. Sonhos que morreram, coisas ali que deixaram para trás. E eu achei isso fascinante, ligando o contexto da palavra. Existem 3 pontos. 3 pontos essenciais que um ser humano precisa ter para ter a demonstração de vida. Estão me acompanhando, irmão? Então, a primeira que eu aprendi é um ponto, digamos assim, natural do ser humano, que é respiração. Puxa o ar aí, irmão. Quanto você pagou por esse ar que você puxou aí? E só nisso já dá para divagar a grandeza de Deus. Quanto custou para você respirar? Sabe quanto que custou? A morte de um Deus. Para que hoje a gente pudesse ter os pulmões cheios de vida e de ar. Para que hoje a gente pudesse respirar o ar que é divino. E a palavra nos leva em Gênesis 2:7, aonde fala que Deus soprou nas narinas e foi feito alma vivente. Sabe esse ar que nós respiramos? Ela expressa o primeiro contato íntimo de um Deus criador para a sua criatura naquele momento. Isso é tão fascinante, sabe por quê? Porque isso demonstra a graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? É algo que eu e você não merecemos, mas que está aí presente, demonstrando a grandeza de Deus. E muitas vezes, uma pessoa morta espiritualmente, ela não reconhece essa graça de Deus. Ela não reconhece que isso é tão magnífico, sabe o quê?
que esse ar que eu e você respiramos, ele cai tanto para bons quanto para maus. Ele cai tão aquele que está aqui hoje buscando a Deus, como aquele que está perdido na perversidade, nos drogas, em coisas inimagináveis que o mundo possa levar. Primeiro ponto que eu queria falar. Uma pessoa morta, ela não respira. E a respiração eu associei sobre essa gratidão que nós temos para Deus. Muitas vezes nós não encontramos essa gratidão naquilo que nós temos. E uma pessoa morta representa isso. Não demonstra ali a graça de Deus em simplesmente poder ter algo que nós não merecíamos. E sabe quem que valoriza o respirar? Sabe aqueles que passaram pelo Covid e viu a saturação beirando os 80, beirando os 79, dificuldade para respirar. Aquele valoriza. E nós devemos valorizarmos. A gratidão é a expressão daquilo que o ser humano precisa ter para com Deus. E o primeiro ponto que eu alinhei em relação a isso, é você entender que sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada. Sem a graça de Deus, irmãos, você vai ter a luta do seu braço, você vai ver o teu trabalho pesado, você vai ver as coisas amargas da vida e você não vai conseguir ver a graça de Deus. Mas quando nós conseguimos ver a graça de Deus, em tudo, irmão, no acordar e você poder se espreguiçar e ver lá que você está são. Você acordar e você ver que não tem como você sair da sua cama sem a graça de Deus te acompanhar. E talvez sem perceber, nós possamos declarar que nem Moisés, falar assim, Deus, não tem como eu subir ao monte sem a tua presença comigo. Isso é graça de Deus. Isso é o primeiro ponto que eu queria que você olhasse para dentro de você, fizesse essa autoanálise e para você identificar se existem áreas que estão de fato mortas. Será que existe alguma área da sua vida que você não consegue ver a gratidão? Será que na tua área profissional, no teu casamento? Será que na criação dos teus filhos? Será que frente a essa igreja? Será que frente à sua liderança? Será que frente ao seu chefe, seus funcionários? Será que em qualquer área você não encontra isso? Será que estamos tão mortos, tão frios, que não vemos a graça mais de Deus? E isso demonstra o primeiro ponto que eu queria falar. Quando já não há mais essa graça. Quando você não consegue ver que esse ar que a gente respira, que ninguém se esforça, que ele está invisível, mas ele existe, e sem ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pudesse até uma autoanálise para a nossa vida. E, obviamente, se alguém estivesse padecendo, ou enfermo, ou caísse morto aqui, irmãos, esse seria um passo. A gente escutaria ali o pulmão. Está respirando? Tá. Glória a Deus. Não tá? Vamos ajudar ele. Vamos ventilar ele, vamos fazer a igreja, fazer eu entender que eu preciso ser grato a tudo que eu tenho, não merecendo, mas Deus me alcançou. E sabe qual que é o segundo passo? Obviamente você já viu nos vídeos isso daí, o filme, você vai abrir o olho e você vai ver a pupila se está dilatada ou não. E olha só como se nós somos agraciados em poder ver tudo a graça de Deus. Então eu lembro que nos meus estudos foi observado ali que você abriu os olhos e você precisava ver a pupila respondendo. Sabe que isso é gracioso? Morto não enxerga. O vivo enxerga. O morto não. Lembro eu que uma vez, tolo, criança, né? Inventei de entrar numa linha reta de bicicleta e inventei pela curiosidade de fechar os olhos. E fui, acertei um poste, fiz um galo na cabeça aqui. Mas olha a tolice, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes a gente quer levar a vida fechando os olhos. Muitas vezes a gente quer levar a nossa vida. Não, vamos ver no que dá. E a gente encontra coisas que não são aquilo que Deus tem preparado para nós. E olha só como isso é profundo. João 1,10 declara assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu.
E a razão de muitas vezes nós não entendemos sobre se aquilo é santo, se aquilo é de Deus, é que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem nos proposto. O morto nunca vai enxergar, irmão. E sabe o que isso é fascinante? E olha como é fácil linkar. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Luan, você conhece isso daqui? Você sabe o que é isso? Sabe o que eu falo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu reconheço. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, eu trabalho com jovens, muitas vezes o jovem chega para mim e fala assim: Luan, você consegue ver se é de Deus ou não? Irmão, o pastor não é o identificador do DNA para ver se é benção para a tua vida ou não. A função é nossa, como filhos. Nós podemos entender, olhar e ver se aquilo é de Deus ou não. E olha como é uma coisa tão simples, mas como uma coisa que a gente se vê numa barreira por não conseguir reconhecer o que é de Deus ou não. Irmãos, essa é a função de você, minha, de nós reconhecermos que um Deus que se deu por nós temos o privilégio hoje de reconhecer aquilo que é de Deus ou aquilo que não é de Deus. A palavra declara que em João 1,11, e ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sabe o que é normal? É normal se o meu pai chegar aqui e vocês não reconhecerem ele. Isso é normal. Agora, irmão, se meu pai entrar aqui, eu vou reconhecer ele. Sabe por quê? Porque eu sei quem é o meu pai. Irmãos, a igreja precisa entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Irmão, isso é essencial para nós, sabe por quê? Porque muitas coisas vão ser mostradas com falsas profecias, tentando minar a sua fé, tentando minar a sua vida, tentando tirar o foco. É preciso você olhar e reconhecer: isso é de Deus, ou isso não é de Deus. Amém? E é fascinante porque às vezes chegam uns jovens e falam assim: pastor, trabalho com jovens, será que essa menina é de Deus para mim? Irmão, não tem como eu saber isso. Que decisão importante. E sabe o que acontece? Irmãos, todas as decisões nossas são relevantes. Todas. E sabe quem que cabe a decidir elas? Nós mesmos. Irmãos, Deus não vai se apresentar para você e vai falar assim: vire para a direita, vire para a esquerda. Tudo que o Deus grandioso podia fazer sobre nós, ele deixou em cruz. Por isso que foi falado: está consumado. Irmãos, o que Deus podia fazer, ele fez, que foi dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas conheça, possua essa vida eterna. Hoje nós podemos ter aqui mais um ponto a ser analisado. Se as coisas que você tem presenciado, se as coisas que têm sido na sua vida você tem reconhecido, será que a sua visão está clara a ver aquilo que Deus tem lhe dado? Estão comigo, irmãos? A palavra declara em João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E olha que maravilhoso, muitas vezes a gente fica assim, ó, meu Deus, eu não consigo enxergar o caminho. Meu Deus, eu não sei que decisão eu tomar. Meu Deus, eu não sei, irmãos. Está aqui a resposta. Quer enxergar? Nasça de novo. Acho que é Lutero que dizia assim, ó, que ele vivia tentando afogar o seu velho homem, mas ele descobriu que o infeliz sabia nadar. Irmãos, essa é a vida do cristão. Muitas das nossas áreas nós vamos ter que matar todos os dias. Não deixar as coisas que são santas, as coisas que são separadas, as coisas que eram para gerar e germinar vida, desfalecer. Então, mais um ponto de análise: se você tem conseguido olhar na sua vida com clareza. Será que você tem conseguido olhar com clareza sobre a sua área profissional? Será que temos olhado com clareza as nossas finanças? Será que nós temos com clareza olhado o propósito do homem, falando por mim, frente a minhas filhas, frente ao meu casamento? Isso é o Evangelho. Muitas vezes a gente espera ver grandes coisas, ver
pessoas sendo levantadas em cadeira de rodas, e glória a Deus por isso. Mas sabe o milagre que eu tenho apreciado na minha vida? É eu poder ser um bom esposo. E nós temos que valorizar isso, poder ver isso. O milagre tão grande, o casamento. Irmão, se não tiver Deus no casamento, não tem escapatória. Quão glorioso é eu poder ver Deus dentro do meu casamento. Quão glorioso é, mas quão terrível, quanta morte produz quando eu não vejo mais isso. Aquilo que une, aquilo que cura, aquilo que separa, aquilo que somente Ele produz vida, não está ali. Está comigo, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu queria entrar no terceiro ponto, não quero ser estendido. E o terceiro ponto é fascinante. Fascinante, eu amo a palavra de Deus. E olha só que lindo. Irmãos, você consegue ficar um tempo sem respirar. Amém? Você consegue trancar a tua respiração, ficar alguns minutos, segundos. Você consegue fechar seus olhos. Você consegue não querer ver, mas sabe o que acontece? Você não controla o seu coração. Não temos esse poder. E eu queria falar, brincando sobre isso, sobre o coração. E obviamente não precisa ser nenhum romântico para entender que falar de coração nós falamos de amor. E a palavra de Deus, do fim ao começo, ela se reflete em atos de amor. O amor é tão importante que ele se torna um mandamento. O amor é tão essencial para as nossas vidas porque a ausência dele é morte. E a palavra declara assim em João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Entenda, irmãos, que para o cristão só tem uma alternativa, o amor. E essa talvez seja a maior evidência de uma morte espiritual, a ausência de amor. E talvez essa, nos dias atuais, seja o que talvez mais nos danifica. E sabe que isso é tão bíblico que ela expressa os finais dos tempos. Porque a palavra mesmo diz que nos finais dos dias, corações iriam se esfriar. Sabe qual que é a minha luta e a tua luta? É nós recebermos esse entendimento e lutarmos todos os dias para amarmos mais, para nos doarmos mais, porque isso expressa simplesmente aquilo que está no coração de Deus. Em 1 João 4,17, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também. Irmãos, o amor para o cristão é o elo principal que nos une à verdade para com Deus. Se não há amor, não há Deus, irmãos. Se não há amor, nós estamos mortos espiritualmente. Se você não ama acordar o teu trabalho e ir trabalhar, irmãos, vamos ter que mudar o nosso posicionamento. Se você não ama vir a essa igreja, irmãos, temos que mudar o nosso posicionamento. Se você não ama mais a sua esposa, você tem que mudar o seu posicionamento. E sabe o que é maravilhoso? O amor, ele não é um sentimento. O amor é uma escolha. O amor é uma escolha. Abençoado o casal que escolhe todos os dias se amar. Abençoado o homem que escolhe amar o seu trabalho. Abençoado é a mulher que escolhe amar os seus filhos. Abençoado nós somos se entendemos esse mandamento, que nós devemos amar ao próximo como a nós. E vai mais além, nós devemos amar ao próximo como Deus nos amou. E isso se torna tão cristão porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. A expressão exata de um Deus que nos ama é essa, de nós nos doarmos a nossa vida, os nossos momentos, os nossos cabelos, as nossas lágrimas, os nossos passos, o nosso cansaço para aquele nós amamos.
Qualquer pai vai falar, eu acordo cedo e eu vou trabalhar, sabe aquela frase? Para o leite das crianças. Não. Nós trabalhamos porque nós amamos tudo que nós tocamos em Deus. Esse é o terceiro ponto para entendermos se estamos mortos ou não espiritualmente. Isso nos traz uma visão muito clara daquilo que talvez Deus queira curar nessa noite. Sabe o que é o fascinante? Que eu não conheço a vida dos irmãos e, obviamente, os irmãos não conhecem a minha vida. Mas algo que nos une, chamado Espírito de Deus, ele nos exorta, se estamos aqui hoje, se estamos nessa terra, é para sermos aperfeiçoados a cada dia. E sabe o que hoje nós temos o privilégio de fazer? Em fechar os nossos olhos e falar, Deus, qual é a área aí que está morta? Deus, o que eu perdi nessa caminhada? Deus, o que morreu? Deus, o que eu nem consigo perceber? Deus, será que eu deixei a gratidão de lado? Deus, será que eu deixei de ver aquilo que é santo, aquilo que é profano e aquilo entrou na minha vida? Ou pior, Deus, será que eu deixei de amar? Será que a expressão exata, que é Cristo Jesus, manifesto em amor, foi deixado de lado? E quando nós entendemos isso, sabe o que nós possamos a falar? Como esse profeta. Profetiza. E a palavra nos declara que na boca, na palavra, há o poder da vida e da morte. Irmãos, tudo que está morto na sua vida, ela precisa só de uma coisa. Da sua palavra, em Deus. Nenhum casamento está perdido se ela tem uma palavra. Nenhuma pessoa morre se não tem uma palavra. Nenhum sonho teu é deixado se não tem uma palavra. Nenhuma doença, ela prevalece se ela tem uma palavra. E eu gostaria que hoje nós entendêssemos em igreja isso para a sua vida, que hoje nós precisamos de uma palavra. Uma palavra nos basta. Para nós podermos crescer, para que nós possamos mudar de vida, para que nós possamos entender o que está no coração de Deus. E eu gostaria que hoje você entendesse isso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí. Santo Deus. Irmãos, nós podemos ser uma igreja, nós podemos tocar, pregar, nós podemos fazer muitas coisas, mas diz a palavra, se nós não tivermos o amor de Deus, de nada vale. Que nós possamos entender que essas batidas que são incontroláveis na nossa vida, elas só se manifestam pela ação de Deus. Eu convido hoje você a desfrutar dessa graça e eu convido nós, como igreja, a gente poder observar essa maravilhosa presença de Deus. E eu convido nós, a igreja, a deixar o ódio e o egoísmo e entendermos que o que esse mundo precisa não é de salários altos e de milhões em contas, ou carros, ou casas, senão o amor de Deus. E muitas vezes nós deixamos isso de lado e viramos não um povo avivado, mas simplesmente ossos secos entulhados no mundo necessitado de vida. E que hoje nós possamos ser e sair em todas as áreas da nossa vida com vida. Que nós possamos entender que tudo que você tocar produz vida. E não é pelo teu mérito, é pelo que nós cremos. Tudo que você em Deus declara vida, ali vai haver vida. Tudo que você declara morte, ali infelizmente haverá morte, irmãos. E na palavra daquilo que conhece a Deus, não tem outra coisa senão vida. Então, irmãos, talvez você tenha praguejado, talvez você tenha deixado as coisas de lado, talvez você não tenha declarado aquilo que precisa ser declarado. Talvez na tua mente você já desistiu de coisas, desistiu de pessoas, talvez você já desistiu até dos teus sonhos ou da sua vida, e hoje Deus nos exorta que se existem ossos secos, e a palavra fala que ainda se você declarar
haverá tendões. Se você declarar, haverá pele. Se você declarar, haverá ar para respirar. Se você declarar, haverá visão. Se você declarar, haverá ali a presença de Deus. Então, irmãos, eu não sei para a sua vida aquilo que precisa ter, mas necessitamos da mão de Deus para produzir vida. Não podemos ser uma igreja morta, nem em sonhos, nem nos nossos passos, nem nas nossas atitudes. Precisamos ser uma igreja que produz vida. Precisamos ser pessoas que produzem vida ao mundo que habita em morte. Irmãos, eu queria orar pela igreja hoje, mas eu queria que você colocasse a sua vida aí. Queria que, se de alguma maneira você encontra alguns ossos secos aí nas suas gavetas mais secretas, eu quero te dizer que é bem nelas que Deus quer operar. Talvez ali você perdeu a graça de Deus, a alegria de acordar de manhã, puxar o ar bem fundo, não importa se está frio, se está calor, e declarar obrigado, Deus, mais um dia. Obrigado, Deus, que eu posso trabalhar, não reclamando, irmãos. Essa é uma postura que já não pertence mais àqueles que conhecem a Deus. Nós possamos hoje ter uma mudança, como Paulo fala, em nossas mentes, que ela reflita aquilo que foi enchido pela graça de Deus em nossos corações. Permita estar orando por você. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor não é um Deus de morte. Sabemos, Pai, que em Ti há vida, Pai, e ela é, Pai, para todos nós, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que hoje para nós desfrutarmos dessa vida, Pai, o Senhor entregou o Seu Filho amado, Pai. Pai, muitas vezes não temos acessado essa vida, Pai, por ignorância, Pai, por medo, Pai, por talvez obstáculos que, Pai, não existam fisicamente, Pai, somente espiritualmente, Pai. E eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida de todos os nossos irmãos aqui, Pai, vida, Pai. Pai, assim como o profeta declara, Pai, que haja vida, Pai. Nós declaramos todos os ossos secos, Pai, que ali estavam sequíssimos, Pai. Como a Tua palavra diz, Pai, nós declaramos vida, Pai. Pai, eu declaro que haja, Senhor Deus, Pai, gerações futuras. Eu acho, Pai, que o Senhor, Pai, é o mais interessado em nos abençoar, Pai. Na verdade, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor, Pai, está com seus olhos e mãos estendidas, Pai, porque o Senhor é manifestação, Pai, daquilo, Pai, que nós possamos chamar amor, Pai. Espírito Santo de Deus, intimamente, profundamente, Pai, sobre, Pai, todas as coisas, Pai, que estão mortas em nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, que haja, Pai, um reagir, Pai, sobre as coisas, Pai, que estão desfalecidas em nossas vidas, Pai. Pai, que espiritualmente, Pai, assim como diz as palavras, Pai, o barulho, Senhor Deus, Pai, de ossos sendo juntados, Pai, a manifestação da graça, Pai, que aquele profeta pôde ver em visão, Pai, nós possamos ver, Pai, em nossas vidas, Pai. Porque nós entendemos que somente, Pai, gera vida aquilo que tem vida, Pai. Então, Pai, nós declaramos, Pai, antes cura, Pai, cada um aqui, Pai. Pai, nós declaramos e liberamos, Pai, perdão àqueles que nos machucaram, Pai. Mas, Pai, nós declaramos, vem, Senhor Deus, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos, Pai, o Teu agir, Pai. A Tua palavra que edifica e muda, Pai, e transforma, Pai, e toca no mais íntimo, Pai. Pai, que venha, Senhor Deus, Pai, germinar e gerar frutos, Pai, e que não venha ser, Pai, simplesmente, Pai, a entrada por um ouvido e saída por outro, Pai, mas incomoda os nossos espíritos, Pai, para que nós possamos receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dar, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém, igreja. Deus abençoe.